Desde a sua entrada na Louis Vuitton, Pharrell Williams tem se mostrado cada vez mais ativo em diferentes projetos, seja para a grife, para suas marcas e até no seu pessoal. E um dos maiores exemplos que temos está bem aqui. Caso você não me conheça, eu sou a Tainá e esse aqui é o canal do Sneakers BR, então já aproveita para se inscrever, deixar o seu like, clicar no sininho e nos acompanhar em outras redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura sneaker. Tudo começou lá no ano passado, durante as Olimpíadas de Paris, onde o artista teve a oportunidade de carregar a tocha olímpica nos primeiros dias de abertura e junto a ele um Adizero Adios Pro Evo 1 em uma coloration jamais vista antes. Mas não para por aí, porque em um outro dia, durante um discurso, Pharrell teve nos pés uma silhueta jamais vista, que mais tarde é batizada de Jellyfish. Só que isso demorou um pouco. As Olimpíadas terminaram e o tempo passou. Só neste ano mesmo, em janeiro, durante a Paris Fashion Week, tivemos essa confirmação. Além de seu nome, tivemos acesso a algumas outras imagens também. Nessas imagens é possível confirmar a sua semelhança com uma outra silhueta da Adidas, que é o Adstar Cushion 3. E uma outra semelhança notável também é o seu tamanho, que eu não sei vocês, mas para mim me lembra muito aqueles tênis da Balenciaga bem grandões. Então, com a caixa já aqui em mãos, a gente já pode perceber antes mesmo de abrir que ela é muito maior que as outras caixas da Adidas, tanto na altura quanto na largura. E um outro detalhe interessante da caixa é que ela tem um material diferente, mais texturizado, um papelão mais grosso. Então, já traz esse aspecto mais premium da colaboração. Aqui na parte de dentro também a gente tem a linha do tempo, dos logos da marca. Então, desde 72 até os dias atuais, que é muito bacana também. Então, esse aqui é o Adidas Jellyfish do Pharrell Williams. E logo de primeira você deve estar pensando se ele é pesado ou não. Na minha opinião, eu imaginava que ele seria mais pesado, mas também não vou dizer que ele é leve. Mas poderia ser pior. Logo de cara, o detalhe que mais chama atenção aqui, pelo menos pra mim, são essas, como eu posso dizer, essas camadas em alto relevo aqui, que tem tanto nas 3 listras, aqui no cabedal, na parte da frente também. É muito bacana, ainda se você chegar perto, dá até pra fazer um barulhinho com elas, ó. É bem bacana, eu nunca tinha visto isso em nenhum outro tênis. Outro ponto aqui também são os diferentes materiais, que a base dele toda é em branco, num mesh bem fininho, bem semelhante a uma malha, mas também apresenta algumas partes em verde também no mesmo material, bastante borracha na sola, que por sinal ela tem alguns desenhos bem interessantes. Aqui na sola a gente também consegue ver diversos detalhes que lembram, o fundo do mar, já que o seu nome é Jellyfish, como aqui tem algumas ondulações bem semelhantes às ondas. Aqui parece algumas ventosas, de polvo, e se você olhar assim, parece que a gente vê algum animal aqui, um polvo, uma lula. Eu não sei, posso estar viajando, mas parece bastante. Por falar em conforto, eu não calcei ele, porque não é meu número, mas assim, só olhando e relando nele, dá pra sentir que ele tem um certo enchimento aqui nessa parte, que incomoda bastante gente, inclusive. Ele parece ser bem confortável. É pesado, mas poderia ser mais. Também não vou dizer que ele é leve, mas até que dá pro gasto. Indo mais fundo nos detalhes, a gente pode ver aqui que o bico do solado, ele vai até um pouco mais em cima, então não precisa se preocupar se você vai bater e sujar a parte aqui em branco, não vai. Outro ponto interessante também é uma outra camada, também dessa mesma borracha, só que em um cinza um pouco mais discreto, que passa aqui por toda a parte dos ilhós, aqui na frente também, e chega a passar um pouquinho aqui atrás também, mas o que se destaca mesmo é a parte preta aqui, das 3 listras e a laranja. Um outro detalhe muito curioso desse tênis também é que bem aqui na língua aparece a palavra Virgínia, que é o estado onde Pharrell Williams nasceu e cresceu durante a maior parte da sua vida. Em relação aos materiais, a maioria dele, como base, é formado por um mesh, quase uma malha. Claro que também tem essas sobreposições que a gente comentou, que se assemelha bastante a uma borracha, e tem alguns outros detalhes também, demais tipos de malha, mas não tem muito couro nem camurça. Além da aparência maximalista, esse tênis aqui também é cheio de tecnologias, e elas estão todas escritas pelo cabedal, como por exemplo, tem aqui na parte de dentro Torsion System, e além dela também na parte de trás a gente consegue ver aqui, na sola, tem o Adprene e também tem o Adwear, que são todos os sistemas aí
de amortecimento e para dar toda aquela qualidade na hora do uso. Para dar um toque final também é adicionado um cadarço mesclado, então ele é branco com alguns toques aqui no cinza, combinando com as demais partes do tênis. Essa colorway aqui, que mistura branco, um pouco de cinza, meio verdeado, com bastante laranja, é a primeira colorway e a primeira também que apareceu nos pés do Pharrell lá em Paris. Mas além dessa aqui, tem algumas outras colorways que também foram apresentadas ao longo do tempo, como uma totalmente preta e uma outra cinza que inclusive apareceu nos pés do Nigo durante o desfile que rolou lá em Paris também. Mas até o momento que esse vídeo foi publicado, nada se sabe sobre essas novas cores. Talvez possam ser as versões exclusivas Friends and Family, ou em breve a gente pode ter mais alguns detalhes. Em junho as coisas começaram a esquentar. Lá fora, na gringa, algumas pessoas começaram a receber alguns pacotes, que inclusive eram impossíveis de passar despercebidos, já que era um saco plástico que envoltava todo o tênis e que se semelhava muito àqueles saquinhos de quando você compra um peixe no pet shop, né, e eles enchem de água e você está levando ele embora para casa. Era literalmente essa ideia, não é à toa o seu nome Jellyfish, e também, né, todas essas camadas aqui que se assemelham também à textura, né, de um peixe. E finalmente, em julho, o mistério chegou ao fim. Um ano depois, desde sua primeira aparição lá em Paris durante as Olimpíadas, o Adidas Jellyfish é confirmado para venda, inclusive aqui no Brasil. Ele já se encontra disponível no aplicativo da própria Adidas, que se chama Confirmit, e o preço dele lá fora está em média de $300, e por aqui ficou por R$ 1.999,99. Para mim, o preço é realmente bem salgado, mas a gente não pode tirar o fato que é uma colaboração entre a Adidas e o Pharrell Williams, né, que não é qualquer pessoa aí no mundo da moda, que já está há muitos anos, né, com a participação ativa e já teve diversos projetos, inclusive com a grife que ele está atualmente, que é a Louis Vuitton. Eu particularmente gosto do tênis, apesar dele ser caro, também ser grande, que é uma característica que muitas pessoas não gostam. Ele é realmente bem exagerado nos pés, se a gente comparar, né, com a estrutura de outros tênis normais, ele é realmente bem largo, bem grande. Muitas pessoas não gostam, mas é muito bacana, inclusive. E um outro tópico interessante que a gente estava discutindo durante as gravações do podcast também, que esse tênis aqui, com essa silhueta, né, mais grotesca, entre aspas, veio para bater de frente com os tênis, né, de solado mais fininho, com aquela estrutura mais delicada, um pouco mais baixa, né, que inclusive a Adidas também tem colocado muito esforço, como no Taekwondo, por exemplo, e até o Japan, o Tóquio, entre muitas outras marcas e outras silhuetas também. E se você, assim como eu, achou esse preço um pouco salgado, não se preocupe que a Adidas já tem uma outra alternativa, e ela se chama Adstar XLG 2.0. A sua data e o seu preço ainda não foram divulgados, mas tem alguns spoilers que ela será em 2026 e algumas imagens vazadas também, com já duas colorways inclusive. Mas uma coisa é certa, ele é muito mais barato que essa silhueta aqui do Pharrell. Então tá aqui mais uma colaboração da Adidas com o Pharrell Williams, e para quem acompanha ele já de muitos anos atrás, ele tem diversos projetos com a marca alemã, e esse aqui é muito diferente, né, dos outros que a gente já viu por aí, e talvez os que vai vir futuramente, quem sabe. Mas para você, qual que é o melhor tênis do Pharrell Williams já feito até agora? É esse aqui ou tem algum outro que a gente também não comentou? Deixe seu like, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e seguir Sneakers BR em todas as outras redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura sneaker.